TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Conciliação, justiça restaurativa, ressocialização, audiências de custódia. Temas que foram debatidos durante o seminário realizado no auditório da Ismarne no último dia 17. Uma das palestras, no horário da manhã, foi sobre a justiça restaurativa, tendo a desembargadora Zeneide Bezerra como presidente da mesa. Debateram o assunto os magistrados Fábio Ataíde, José Dantas de Paiva e Virgínia Rego, além da defensora pública geral Renata Alves. No horário da tarde, o juiz da Vara Criminal de Natal, Rosivaldo Toscano, falou sobre audiências de custódia, ao lado do desembargador João Rebouças, do promotor de justiça Glaucio Pinto e do presidente da OAB-RN, Paulo Coutinho. O palestrante explicou a importância das audiências de custódia e fez um alerta para a falta de infraestrutura nas polícias do Estado, além de mais de 11 mil mandados de prisão expedidos pela Justiça, mas que ainda não foram cumpridos. As audiências de custódia, diante de um problema que nós temos, que é um problema estrutural, né? Nós estamos com uma falência do sistema de segurança pública, né? Nós temos uma carência muito grande de policiais militares que fazem um patrulhamento ostensivo. Nós temos uma carência muito grande também de policiais civis que fazem a investigação dos casos. E então, diante de toda essa conjuntura, surgiu a audiência de custódia como um bode expiatório. Em apenas um caso que acontece, um caso isolado, então se toma com isso que a audiência de custódia está soltando todo mundo. Né? Mas é interessante que nós paramos para aprender, não paramos muitas vezes para refletir, e as pessoas que deveriam estar presas, que estão soltas e deveriam estar presas porque nós determinamos a prisão e não foram. Porque essas 11.800 pessoas não foram presas, apesar dos mandados de prisão que estão em aberto. Olha, no Brasil há 606.393 mandados de prisão em aberto. Mas a culpa é de quem? Da audiência de custódia, por causa de um caso que alguém entendeu que naquela situação a pessoa deveria ter sido solta. E nós estamos aqui com o juiz Luiz Carlos Rezende, da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, titular da Coordenadoria de Execuções Penais da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, que é o próximo palestrante do seminário, que vai falar sobre a APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado Criminal. Não é isso, doutor Luiz? Muito obrigada pela entrevista aqui. Para esclarecer a gente um pouquinho sobre a APAC, o senhor vai contar um exemplo que é muito bem sucedido lá de Minas Gerais. Sim, é um prazer estar aqui com vocês, né? Um canal tão importante, né? Junto aos meus colegas. E, na verdade, eu sou juiz de execução penal há 20 anos, né? E durante alguns anos, a partir de 2009, eu tive a oportunidade de coordenar um programa em Minas Gerais que recebe o mesmo nome do programa aqui de vocês, o Novos Rumos na Execução Penal, e que tinha como carro-chefe levar a metodologia APAC a todas as comarcas mineiras, 296 ao todo, né? E a gente passava ali semeando, né, aquela ideia para todo lugar. E as APACs nada mais são do que uma escolha da comunidade, uma proposta para que se possa existir uma prisão com a participação da comunidade na execução do cumprimento de penas. É curioso porque as APACs elas chamam muita atenção porque são prisões sem armas de fogo e sem agentes penitenciários, né? Sem nenhuma notícia de rebelião, sem nenhuma notícia de um caso complexo de morte, assassinato dentro das APACs em mais de 40 anos do movimento. Em Minas Gerais, elas chegaram a partir de 1997 com um pouco mais de força, né? Hoje são 39 comarcas que utilizam-se dessa metodologia, existem 3.500 presos nessa jornada que tem uma série de vantagens, dentre elas a de ser mais econômica, um preso na APAC custa 1/3 do sistema convencional e também a reincidência é muito baixa, né? Não costuma ultrapassar a 15% a reincidência criminal. Então isso tem sido muito positivo. Temos visto muitas transformações e muitas vidas reconstruídas assim. É uma proposta
que a gente gosta de falar sobre ela, porque é um testemunho muito forte de vida e de superação de pessoas. Agora, é um bom exemplo, doutor Luiz, mas a gente ainda vê muitos poucos casos de APAC no Brasil, né? É verdade, né? Eu entendo isso como uma escolha, né? Nós vivemos um momento de muita dificuldade, de que as pessoas possam aceitar as prisões como um problema social, um problema da comunidade. As pessoas costumam atribuir que problema de prisão é problema do executivo, às vezes até do judiciário, né? Agora há pouco falávamos aqui dos problemas de audiência de custódia, como se as pessoas colocadas em liberdade é que são a culpa da criminalidade, né? Sem pensar em que estão levando as pessoas ao crime. Mas enfim, à medida que as pessoas assumem essa postura de escolher uma metodologia que podem participar na execução penal, é que tem acontecido os bons resultados. Ela nada mais é do que uma oportunidade que a sociedade tem de dar uma resposta aos problemas do sistema prisional. E quem sabe melhorar, matar os criminosos, né? Tá certo? E transformá-los em homens bons, né? Em cidadãos úteis. E isso, além de ser parte também da sociedade, também tem que ter um envolvimento de governo, né? Olha, é uma força de diversas mãos, né? Não se faz a PAC somente com a vontade da comunidade ou da sociedade, nem com a vontade exclusiva do juiz, nem do promotor, nem do defensor, nem somente com o executivo. Não adianta o executivo chegar e falar: eu vou fazer a PAC em todas as comarcas do Rio Grande do Norte e faz edifícios e entrega a chave para a sociedade. É claro que isso não vai dar certo. É uma escolha de todos. Então todos têm que estar engajados e certos desse propósito de fazer uma grande reconstrução de pessoas em cumprimento de pena. É uma oportunidade que se tem de dar valores àquelas pessoas que por falta de valores foram até a criminalidade. Então é uma oportunidade que se dá a todos esses que eu falei e à própria pessoa encarcerada e sua família. O senhor, como juiz da Vara de Execuções Penais há tanto tempo, como o senhor falou, o que é que o senhor acha do sistema prisional brasileiro? Aqui no Rio Grande do Norte, o senhor também já deve ter ouvido falar, por exemplo, em janeiro a gente teve uma rebelião que durou aí um mês. Sim. Eu já conhecia aqui o sistema prisional do Rio Grande do Norte, já tinha estado aqui outras vezes, né? Assisti com muita tristeza aquela cena, porque eu tive uma impressão, sabe, que a gente estava assistindo uma arena de jogos romanos, sabe? Eu tive uma sensação assim, e me perdoe a franqueza de dizer que tive a sensação que a mídia contribuiu muito com isso, sabe? Que ficava uma sensação... imagens ao vivo, passavam. Isso, e todos assistindo aquilo, né? Um show de horrores ao vivo. Mas isso tudo é um drama que nós passamos por causa dos problemas que vivemos, né? Nós vivemos problemas socioeconômicos gravíssimos, políticos gravíssimos, né? Temos aí uma sensação de que não sabemos em quem mais confiar. Então, há um momento de muita intranquilidade que vivemos. E não é diferente dentro do sistema prisional. Imagine você, as pessoas que encontram-se presas, alegando-se a prática de crimes de potencial insignificante diante de outros crimes que são badalados pela mídia, praticados por agentes do poder que continuam exercendo suas atividades. Então, tudo isso é um pânico que se leva em uma insatisfação dentro do sistema prisional. Então, vivemos um momento de muitas dificuldades. O que eu torço e quero muito que o Rio Grande do Norte consiga é equilibrar este momento que eles vivem com muita vontade. Um encontro como esse mostra a vontade das pessoas de debater, de trocar experiências, né? Eu vejo aqui tantos colegas valiosos, com tantos interesses, com tanto que oferecer. Nós precisamos ter a humildade de ouvir um pouco mais, de procurar nos inteirar um pouco melhor do que se passa no sistema prisional. Nós precisamos de uma reflexão muito mais profunda do que apenas pensar o que passa por trás das paredes de Alcaçuz. Exato. E, doutor Luiz, o que é que o senhor acha dessa crítica também que vem recebendo e muito com relação às audiências de custódia? Eu acho que é o mesmo problema. A audiência de custódia é um tratado que tem força de lei no Brasil para implementação em toda... O Brasil é signatário, isso é antigo, não é novo, né? Para que as pessoas fiquem o mínimo tempo possível
presas provisoriamente, evitando que aquelas pessoas que iriam ser processadas, presas, amanhã recebam uma pena que não é privativa de liberdade. Então a audiência de custódia, ela busca, acima de tudo, dar oportunidade para que as pessoas verifiquem sua situação prisional, dar oportunidade para dar transparência à ação policial. Eu acho que o policial, ao fazer a autuação, encaminha para o juiz, no seu papel constitucional, ele vai fazer a avaliação para que se a pessoa deve ou não, naquele momento, ser colocada em liberdade. A audiência de custódia dá essa oportunidade. Não vejo, então, em absoluto que a audiência de custódia seja um fator para aumentar a criminalidade ou a violência. Absolutamente. É uma comparação completamente equivocada. Completamente equivocada. Se fosse assim, então, se não tivesse audiência de custódia, não tinha crime. Né? Só para a gente finalizar, então o juiz hoje, como é que vive um juiz hoje no Brasil, um juiz da vara de execuções penais? Né? Você imagina que eu sou um juiz de vara de execuções de 30 mil condenados. Não é? É uma missão que me toma o tempo pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Quantos os juízes de execução penal não passam as noites pensando como que as pessoas estão passando dentro da prisão, o que estão faltando a elas, será que estão com frio? Será que estão com dores? Será que a pessoa tem que ser condenada a padecer com dor de dente, com dor de ouvido? Será que as mulheres precisam de ficar sem absorvente feminino, utilizando miolo de pão para que elas sejam asseadas? Será que é assim? Imagine você, então, como os juízes dormem com essas preocupações, lembrando que por detrás de cada um dos prisioneiros tem uma mãe, tem um pai, né, tem um irmão. Tem vidas, tem vidas e que tem filhos e que o crime não está alheio a todos nós, não. Nós não estamos imunes, não. Nada pode dizer que o meu filho também não pode ser o algoz de alguma pessoa. Peço a Deus que ele cuide dos melhores valores, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Eu olho para um prisioneiro pensando que poderia ser ele. É verdade. Muito obrigada, doutor Luiz, pela entrevista. Foi um prazer. O desembargador Saraiva Sobrinho, do TJRN, abriu a mesa para a palestra sobre a APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, tendo como palestrante o juiz Luiz Carlos Rezende e debatedores o juiz coordenador de penas alternativas do TJRN, Gustavo Marinho, e a procuradora de Macau, Juliana Pérez. O magistrado fez um resumo de como a APAC de Minas Gerais, uma das de maior referência no sistema do país, atua no cumprimento de penas de forma digna, trabalhando a recuperação e ressocialização. As APACs são destinadas apenas a presos condenados, não depende apenas de vontade política e principalmente precisa de apoio da comunidade e dos órgãos de justiça. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.